Léo, boa tarde. Muita coisa aconteceu desde sábado, né, desde o jogo. Deixa o espaço, querendo ou não, para explicar o motivo da escolha por tirar o Dado Cavalcante, o Pedro, esclarecer também a saída do Ney, mas a partir de agora é como se o trabalho recomeçasse, buscar um novo treinador, com novas ideias, com uma visão diferente para o elenco. E que perfil vocês procuram? Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos os presentes. Peço até a licença no tocante à pergunta para agradecer os profissionais mencionados, né, que acabaram sendo desligados pelos serviços prestados até aqui. É lógico que se há uma troca é porque há uma insatisfação em alguma esfera do trabalho e, nesse sentido, a gente não pode se omitir de fazer a escolha que traga o que a gente entenda que vinha faltando, né? Dá para a gente trazer aqui que nós temos o entendimento, né, de que o trabalho durante boa parte do processo foi bem conduzido, nós conseguimos alcançar resultados, nós conseguimos mostrar desempenho e a gente não pode entender a troca como um descarte de tudo que foi feito de forma positiva e que também continua sendo feito, né? Quando estavam acontecendo os resultados, quando estava havendo desempenho, não significava que estava tudo bem e agora também não significa que está tudo errado. Então isso não é um reset, né? É uma troca no sentido do que eu pontuei, de que há esferas do trabalho que já não estavam mais sendo atendidas e nesse sentido foi necessário mudar, né, para que a gente voltasse a unir tudo aquilo que a gente precisa alcançar. A saída do Ney, ela se deveu numa soma de fatores, né, entre elas um fator de custo. O Náutico desenvolveu uma série de mudanças entre a temporada de 2022 e de 2023, no escopo de funções de um executivo, que é algo bastante variado, e tal como há jogadores com características diferentes, existem executivos com características diferentes. No tocante à atuação no Náutico em 2023, de novo, acho que durante um bom tempo do que vivemos de dezembro, né, quando o Náutico se reapresentou para a pré-temporada até aqui, houve uma condução muito correta. Em algum momento, nós perdemos a mão. E nessa perda de mão, a gente entende que havia necessidade de haver uma gestão de pessoas, uma gestão de departamento numa linha diferente da que foi conduzida, e entendemos que esse é um dos aspectos inerentes à troca que a gente quer fazer. Boa tarde, Rodolfo. Boa tarde, Léo. Ainda sobre essa questão da saída do Ney, o Náutico está no mercado em busca de um novo executivo para repor, e também falando um pouco da busca pelo novo treinador. Claro, nomes vários são circulados, uns que nada procedem, outros que há contato, mas assim, o perfil de treinador que o Náutico busca é de um técnico que, por exemplo, demonstrou resultado recente na Série C, ou não há essa especificidade de um trabalho recente com resultados na Série C? Boa tarde. Na realidade, essa análise do novo treinador passa por um bom desempenho, não só na Série C, em qualquer série, na realidade. É um trabalho, tem que ver a história de trabalho dele. Estão analisando, na realidade, nós dois aqui, junto com o presidente e junto com o Breno, com a Dulcinha, analisando isso, entrevistando alguns técnicos. E a decisão vai ser tomada com muita calma, muita cautela, para não errar, tá? É importante que a gente tenha essa paciência para não trazer qualquer nome e amanhã estar arrependido disso. E outra questão se vai repor a saída do Ney? Sim, vamos, assim, também, mesma situação, a ideia sim é repor a saída do Ney, mas também mesma situação, com calma, a gente escolher uma pessoa, como o Rodolfo falou, é uma mudança de gestão, então a gente precisa, com calma, escolher esse nome. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Rodolfo. Com as trocas nos comandos técnicos e no executivo de futebol, abre-se a vaga também para virem novas contratações para o Náutico ainda para esse início de Série C? Eu acho que é uma pergunta que complementa muito a resposta que o Léo deu à última pergunta feita por Lucas, né? Quando a gente fala em cuidado em escolher um treinador, é no entendimento de que nós montamos um elenco, né, e efetivamente nós montamos com poucas peças que foram herdadas de 2022, dentro de uma caracterização do jogo que
vem sendo praticado, né, no Náutico até aqui. É um jogo apoiado, um jogo de construção, é um jogo mais ofensivo e o elenco é muito particular dentro dessa caracterização. Então, a análise precisa ser feita no entendimento também de que a ruptura ela ocorre na troca por si só, mas uma ruptura abrupta, né, ela demanda uma remontagem, né, porque você passa a ter uma filosofia diferente daquilo que o elenco tem condições de entregar a nível de característica. Então a gente passa muito por esse filtro, né, o Léo trouxe aí, é um trabalho em conjunto com o setor de análise, né, muito próximo do Breno, que é o coordenador dessa pasta, e evidentemente, né, em qualquer troca, na adequação de jogo que precisa haver, devem haver características que o elenco não atenda, né? Inclusive a gente nunca esteve, desde o começo, se vocês forem olhar as contratações feitas, as mais recentes, né, elas podem parecer que foram contratações feitas para os campeonatos do primeiro trimestre, mas não foram. Se você pega, por exemplo, o Renan Siqueira, o lateral esquerdo, o Renan foi contratado, pegou relação em 2 jogos da Copa do Nordeste e de lá para cá só vinha treinando, porque foi uma contratação feita para a Série C, visto que não podia jogar estadual por já ter fechado a janela, não podia jogar a Copa do Brasil por já ter disputado pelo Brasil. O Eduardo foi um nome que chegou com alguma antecedência e também passou boa parte do tempo treinando. Então as contratações para a Série C elas começaram a ser feitas com alguma antecedência ao campeonato, né? Não são, as contratações para a Série C não podem ser consideradas as contratações que datam a partir do início da competição. E na essência da pergunta, a gente precisa ter a compreensão do tamanho dessa ruptura, né? Se ela é uma ruptura sutil, se ela é uma ruptura mais abrupta, para entender também junto com o treinador a visão que ele tem do elenco. Isso vai acontecer no processo dos jogos, no cotidiano de treinamentos, e há um espaçamento considerável entre um jogo e outro para que os treinamentos aconteçam. Dentro disso, a gente vai fechar um quadro e fazer o que for necessário para dar a melhor condição de trabalho no material humano ao treinador que vier a ser contratado. Boa tarde a todos, Rodolfo, Léo. Léo, você falou aí na sua última resposta, acho que vocês estão indo com calma para não errar na escolha. E desde ontem, desde o anúncio da saída de Dado, muitos nomes foram ventilados como possíveis novos treinadores do Náutico. Mas no dia de hoje, um que ganhou força, um pouco mais de força nos bastidores, foi o de Alan Al. O empresário dele confirmou o contato. E aí eu queria saber de vocês se vocês confirmam o contato, se teve esse contato, o que é que vocês podem falar para a gente? Não, como eu falei, a gente está analisando os nomes, a gente não cita nomes, tá? Mas sim, é um técnico interessante. Se tivesse a oportunidade de vir, a gente tem interesse, mas não tem nenhuma confirmação disso. A gente não pode afirmar nem descartar nenhum dos nomes, até porque assim, o mercado estão girando os mesmos nomes, porque eles estão disponíveis no mercado hoje. Então é normal qualquer nome que está disponível ser citado e ser divulgado como interesse do Náutico. É normal isso. Mas com certeza a gente está analisando com muita calma e na hora certa vai chegar o técnico certo. Boa tarde, Rodolfo, Léo. Eu queria voltar no assunto da seriedade. Vocês falaram sobre a questão de estar tendo calma para contratar um novo treinador. Mas eu pergunto, né, assim, o Dado tem uma sequência muito classificada no Campeonato Pernambucano, deu a Copa do Nordeste, Copa do Brasil, a gente entende, mas assim, teve um momento difícil. Você não acha que foi um pouco tarde, já que a competição da Série B, Série C, perdão, já começou, já está na 3ª rodada, e o Náutico teve oportunidades aí até de estar lá em cima, já no G4 da competição? Eu entendo que não, tá? Se você olha o conjunto dos últimos 50 dias, como eu mencionei, a gente viveu predominantemente nos insucessos, na oposição ao restante da temporada, que era praticamente uma escada, né? Passos gradativos sendo dados sempre em subida. Eu olho a questão do Dado levantando alguns indicadores, né? Foi o fim da 3ª passagem do profissional no Náutico, somando a chegada em 2022 com a saída agora em maio de 2023, é a passagem mais longeva cronologicamente. Eu acredito que somente com os jogos de 2023, ignorando os da Série B de 2022, também é a maior sequência de jogos que ele veio a ter numa passagem. E o Dado, ele foi um cara muito benéfico no processo de futebol do Náutico aqui, né, no desenvolvimento de vários nomes. Eu tenho convicção de que
A negociação onerosa, né, de Matheus Cocão ao Vasco não teria acontecido se não fosse a convicção do Dado no atleta, né, em diversas posições, exercendo diferentes funções no campo. A emergência de Caion, que infelizmente não está mais disponível na temporada, é um mérito absoluto do Dado. Eu reconheço até como um golpe de sorte da direção, porque o Caion sabidamente estava na relação da Copa São Paulo, voltou numa situação pontual e acabou ficando muito em função da convicção que o Dado formou nele de forma precoce. Em diversos aspectos de campo, né, o gol que a gente fez contra o Vila Nova no apagar das luzes do jogo, ele é muito produto do posicionamento do Dado escanteio. A gente tinha feito um rebote triplo no jogo anterior do Vila Nova contra o Sport, na Copa do Nordeste. Esse rebote triplo ele funcionou muito bem no sentido de que as bolas sobraram e, por outro lado, a gente não conseguiu definir esse rebote, né? Os atletas pensaram muito no que foi feito de análise. A bola sobrou, o atleta parou a bola, penteou um pouquinho, não bateu no gol, não, enfim. E contra o Vila Nova não, a bola sobrou naquele momento, teve um primeiro chute do Paul, né, do Natan também bateu de primeira. Então esse processo de análise e correção funcionou muito bem durante boa parte do trabalho, mas já havia algum tempo que os resultados não aconteciam mediante uma expectativa, eu diria, mínima no ponto referente ao Campeonato Pernambucano e também da Série C. Na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, a gente pode discutir um pouco as nuances, mas o que era traçado como uma linha mínima de qualidade dos resultados não vinha sendo alcançada. Isso teve um custo significativo ao clube, no aspecto da Copa do Brasil. E na Série C, nós não enxergávamos principalmente o potencial dessa correção ser feita a médio e longo prazo, né? Sendo uma competição que ainda tem 16 jogos em sua primeira fase, mais 6 na fase de mata-mata. Então, pensando nessa correção, a gente entende que foi o momento correto, dando a longevidade necessária ao trabalho, a condição do modelo evoluir e ofertando principalmente as peças que foram demandadas para que esse modelo chegasse a avançar e ser ajustado, né? E acredito que não aconteceu da melhor forma nesse período de tempo que eu venho relatando ao longo da coletiva.